Limites infinitos. Ok, tá. Ajustado. Limites infinitos. Para a gente entender o que é o limite infinito, nós vamos começar com um exemplo, tá, guys? Mais uma vez, de análise de comportamento. Ele pede para análise encontrar esse limite se existir. A função, a função é 1 sobre x quadrado. Então a gente vai analisar o comportamento dessa função para valores x próximo do zero. Ou seja, vou pegar valores próximo do zero, valores pequenos, e vou pegando um valor mais pequeno que o outro, ou seja, um menor, e que menor, cada vez menor. Deixa eu ajeitar aqui. Tá. Então vamos lá. Para isso a gente vai montar uma tabela. Normalmente, guys, a gente monta duas tabelas. Como a gente já viu. Uma para valores à esquerda, outra para valores da direita. Já que aqui não é limite lateral. Ou seja, um para valores menores, outro para outra tabela para valores maiores. Entretanto, aqui tem algo que a gente já debateu, que é o seguinte. Para x próximo do zero, os valores menores e maiores são de valores negativos e positivos. Diferente lá da Heaviside, aqui, guys, tanto faz negativo ou positivo, não vai influenciar. Por que não vai influenciar? Por causa que aqui a gente tem o x ao quadrado. Então, o quadrado ele mata sinal. E daí, direita ou esquerda não vai fazer diferença porque o sinal vai morrer. A única diferença entre direita e esquerda do zero é o sinal. E o sinal vai morrer, vai ser anulado pelo quadrado. Então, precisamos de uma tabela só. Tabela só. Não precisa de dois. E nessa tabela, inclusive, a gente já pode colocar mais ou menos valores positivos e negativos simultaneamente, já que o sinal não vai influenciar. Então vamos montar nossa tabela. Aqui, um lado a gente vai colocar o x como de praxe, diminui aqui, e outro lado a nossa função, que é 1 sobre x quadrado. Daí, guys, aqui nós temos valores para x se aproximando do zero. A gente começou com um valor até razoavelmente grande. Aí diminuiu 0,5, 0,2, 0,1. Então perceba que os valores estão diminuindo. Esses valores estão tendendo a zero, se aproximando do zero. Perceba que já está sendo pego simultaneamente valores positivos e negativos, mais ou menos, por causa daquilo que eu comentei, né? Vai dar a mesma coisa. E aqui a gente vai atribuir, vai colocar os valores, vai aparecer os valores correspondentes. Às vezes aparece isso, guys, porque acidentalmente eu aperto o botão aqui e aparece. Então tá aqui os valores, guys. Se a gente jogar na calculadora, só para vocês terem uma ideia, 0,1, por que dá 100? Significa que aqui, eu vou mostrar aqui uma delas só para vocês terem ideia que são esses valores de fato. Você pode fazer o teste aí na calculadora, na verdade. Não vou mostrar não. Faça aí na calculadora. Jogue, por exemplo, o x como sendo esse valor. Aí faz o cálculo aqui, 1 sobre ele ao quadrado, e perceba que vai dar 10.000. Então peço que vocês façam isso na calculadora. Na nossa aula de debate, aí eu vou pedir de vocês. Devo pedir, né? Então, guys, olha que coisa interessante, ou melhor, diferente. Se você ver aqui, quando você se aproxima aqui do zero, os valores da nossa função não parecem se aproximar de nada, não. Aqui deu 1, aqui deu 4, 25, 100, 400, 10.000, 1 milhão. Então, ao que tudo indica, não está se aproximando de um número. Mas, apesar disso, a gente percebe algo curioso. Se você olhar direito, novamente, perceba que os números estão aumentando. E não estão aumentando de qualquer jeito, não. Eles estão ficando muito grandes. Muito grandes. Aí, algo curioso, na verdade, nessa função é que eles não só ficam grandes. Porque ficar grande, ele pode ter um limite. Ele pode ficar crescendo, mas tem um limite lá longe.
Será que isso aqui tem um limite? E a gente vai perceber, guys, vou já mostrar o gráfico, inclusive, que e você pode fazer esse teste, que essa função aqui não tem limite, não. Quando você vai se aproximando isso de zero, você pode fazer testes que essa função, ela tende a ter valores tão grandes quanto você imaginar. A gente chama isso na matemática de arbitrariamente grande. Eu vou até colocar a palavra aqui, ó. Arbitrariamente grande. Então, é possível ver que essa função assume valores arbitrariamente grandes. Ou seja, ela consegue ter valores muito grandes. Para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui na calculadora. A nossa função é 1 sobre alguma coisa ao quadrado. Eu vou pegar um número muito pequeno, muito pequeno, tipo esse número aqui, por exemplo. Então, se eu inverter esse número, tem que riscar isso aqui. Tá, pronto. Opa, riscar. Deixa eu riscar bem, que aí ele apaga. Pronto. Tá aqui, ó. Perceba que esse aqui é um número muito pequeno. E aqui é o cálculo da nossa função, que é 1 sobre o número ao quadrado. Não era isso? Tá aqui, ó. 1 sobre o número ao quadrado. Então, olha o número que deu. O número deu tão grande que a calculadora não exibiu ele, claro. Exibiu como potência 10 elevado a 20. 10 elevado a 20, guys, é o número 1 seguido de 20 zeros. Então, é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. São 20 zeros. Ou seja, essa função assume valores arbitrariamente grandes. E quando uma função assume valores arbitrariamente grandes, ou seja, ela cresce sem ter um limite, assumindo valores tão grandes quanto você imaginar, a gente diz que ela tende ao infinito. E para exemplificar essa situação, para ilustrar, nós dizemos que o limite dessa função, nesse caso o x tende a zero, tá, guys? Nesse caso específico, é igual a infinito. Então a gente diz que o limite da função é infinito. Ou seja, o que significa dizer que o limite é infinito de uma função? Significa dizer que a função vai se tornando arbitrariamente grande. Tão grande quanto você imaginar, pegando x próximo, aqui, guys, é do zero, tá? Mas poderia ser de outros valores. E a gente tem um gráfico, aqui eu vou apagar aqui a palavra gráfico. A gente tem um gráfico para nós ilustrarmos a situação. Antes de fazer o gráfico, a gente pode ter uma ideia mais ou menos. X aproximado ao zero, aqui no eixo, significa o x andar para cá, ó, pela esquerda e pela direita. Então, quando o x andar pela esquerda, que é para cá, os valores da função estão crescendo. O valor da função crescer significa que o gráfico sobe. Ou seja, quando eu venho pela direita, aproximando do zero, o gráfico tende a subir. E quando eu venho pela esquerda aqui, se aproximando do zero, o gráfico tende a subir. Então, o gráfico deve fazer mais ou menos isso. E de fato, guys, mostrar aqui para vocês, esse é o gráfico da nossa função. Perceba que quando eu vou caminhando aqui pela esquerda, em valores em que o x se aproxima do zero, olha o x, tá? Esse ponto aqui, o x é aqui. Esse ponto aqui, o x é aqui. Esse ponto aqui, o x é aqui. Então, esses pontos que estão subindo correspondem, perceba que o x aqui, aqui e aqui. Perceba que é o x indo se aproximando do zero, vindo aqui pela direita. Por isso que eu venho aqui, ó. Perceba que eu estou subindo, mas perceba que a seta, ela está andando para o lado direito. Ela sobe, mas ela é vindo da esquerda, vindo pela direita, pelo lado esse lado aqui é o direito, né? Pela direita. Então, tanto faz direita, esquerda, o gráfico sobe, ou seja, ele vai para o infinito. Ok? Em resumo, dizer então
quando uma função vai assumindo valores arbitrariamente grandes, a gente diz que ela tende ao infinito, ou que seu limite é infinito. E arbitrariamente grande significa o quê? Se tornar tão grande quanto você desejar, quanto você imaginar. Ok? É isso. Thanks.